Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é o Planeje-se Comigo do meu Bullet Journal do mês de março. Para esse mês de março, eu optei por um tema um pouquinho mais simples, mas mesmo assim com um toque de criatividade. E me mantive ali nos tons mais terrosos, uns tons mais de marrom, com uma leve variação para o rosa, mas um rosa mais queimado, mais fechado. Eu mudei também um pouco o layout do calendário e da capa. Na verdade, nos últimos meses, eu fiz cada mês de um jeito, e nesse mês de março eu decidi colocar o calendário junto com o nome do mês, tudo numa parte só para poder otimizar espaço e também ser mais prático. A minha ideia para esse mês de março era justamente a praticidade, para ser mais fácil de fazer, mais rápido de fazer, mas que mesmo assim ficasse bonito. Então eu optei por esse quadriculado puxado para o marrom, um marrom mais escuro, e depois eu vim com um tom de rosa queimado para fazer a cor oposta. No final, quando eu estava fazendo, eu percebi que ficou bem parecido com um tabuleiro de xadrez, mas esse não foi o objetivo inicial. Eu peguei algumas inspirações no Pinterest e percebi que fazer esses quadradinhos ia ser mais rápido e mais prático, além de ser bonitinho. E depois fui colocando alguns quadrados espalhados na paleta de cores. Eu fiz esse espaço de calendário um pouco maior, mas mesmo assim deixei um espaço em cima para poder colocar as minhas metas, que eu sempre gosto de deixar um espaço reservado para isso. Outro motivo que fez esse calendário ficar tão grande é porque o mês de março ele tem 5 semanas, então acaba tendo uma semana ali a mais no calendário. O plano inicial era deixar assim, desse jeito. Só que depois eu acabei optando por colocar alguns detalhes com a caneta branca para poder dar uma profundidade e também trazer um toque diferente. Sair um pouquinho desse aspecto 2D. Esse mês eu também optei por fazer o espaço de hábitos diferente. Mantive ali 9 hábitos, como eu tenho feito nos últimos meses, mas ao invés de fazer pequenos calendários, eu decidi colocar ao comprido assim 2 fileiras de o equivalente a 15, 16 dias, justamente para ter o espaço ali dos 31 dias do mês, mas também de uma forma um pouquinho mais enxuta. E aí eu vou marcando os hábitos que eu for fazendo, só circulando os números ou pintando os números mesmo. Quando eu estava fazendo isso, eu decidi deixar uma bordinha para poder pintar das cores que eu já estava fazendo o meu tema, só que eu errei na última linha. Ao invés de colocar essa marcação para dentro, eu coloquei para fora. E eu fiquei na dúvida do que eu ia fazer, tentei até apagar, mas não tinha como, então deixei assim mesmo. Às vezes, tentar corrigir o erro é pior. Aceitando do jeito que tá, fica mais simples, além do que, com o passar do tempo, a gente nem percebe tanto. Outra mudança que eu trouxe foi que, ao invés de colocar só o controle de humor, esse mês eu optei por colocar um controle de sono, porque eu tô querendo focar um pouquinho
na minha qualidade de sono, praticar a higiene do sono, porque eu estava me sentindo um pouco cansada e eu queria fazer esse monitoramento para perceber se eu estava dormindo poucas horas de sono ou se a qualidade do meu sono é que não está tão boa. E aí ver o que eu posso fazer para melhorar isso. Especialmente que eu tive algumas mudanças na minha rotina ultimamente, então toda vez que a gente mexe um pouco na rotina, isso afeta o nosso sono. Então eu optei por esse mês fazer esse monitoramento. Eu vou ser sincera para vocês, esse negócio de fazer o controle de humor, controle de sono ou qualquer controle em círculos foi uma ideia horrível. É bonito, não dá para negar, só que dá um trabalho para fazer isso. Na hora que eu tô fazendo aqui com vocês, não parece tanto, porque eu já tinha um rascunho pronto, mas para fazer o rascunho disso me deu muito trabalho, porque fazer o círculo certinho, até que a gente consegue fazer com auxílio de alguma coisa, não é por isso, mas para fazer as divisórias certinhas, com a quantidade de dias certos, num tamanho que não fique desproporcional, uma maior, outra menor, é muito difícil. Ficou com certeza algumas maiores, outras menores, mas eu fiz de tudo para ficar o mais discreto possível. Na parte aí do degradê, eu achei que esse vermelho destoou um pouquinho, mas eu queria que esse último quadradinho fosse vermelho para teoricamente mostrar que o sono estava no vermelho, menos de 4 horas de sono. Agora o outro degradê, o do humor, eu achei mais bonitinho, mas eles tinham que ser um pouquinho diferentes. Eu queria que eles fossem diferentes, então tá tudo bem. Manteve ali a paleta de cores e é isso que importa. Esse mês de março eu quis fazer tudo diferente, então também mudei o planejamento de conteúdos. O jeito que eu estava fazendo antes era funcional, sim, mas não me agradava tanto esteticamente e poderia ser muito mais proveitoso. Então eu fiz algumas pesquisas de como eu poderia melhorar esse layout, mantive ali a divisão das redes do mesmo jeito que estava, mas fiz algumas alterações na parte estrutural. Então, por exemplo, ali na parte do YouTube, logo do lado eu coloquei o número de inscritos, que aí eu coloco quantos inscritos eu ganhei nesse mês, e coloquei a quantidade de horas, um espaço para eu colocar a quantidade de horas assistidas nesse mês em questão. São métricas que são muito importantes para a gente ficar acompanhando e eu nunca colocava em algum lugar, no papel, por exemplo. Então eu decidi esse mês fazer isso. E além disso, mantive ali o calendário que eu vou botar depois com vocês, porque eu utilizei o carimbo para facilitar a minha vida, mas eu numerei as linhas para conseguir colocar ali os vídeos e aproveitar bem o espaço. Meu objetivo com esse mês de março era justamente ser mais intencional nas coisas. Eu falei com vocês sobre a questão das metas que a gente define no início do ano e às vezes vai quebrando essas metas em metas menores para ir fazendo ali mensalmente ou bimestralmente, até trimestralmente, para poder ter esse acompanhamento, esse controle. Mas para que a gente consiga alcançar o que a gente quer, não basta simplesmente planejar, colocar no papel. Isso nos dá a falsa sensação de que a gente está avançando. A gente precisa partir para além do planejamento, além da organização e ser um pouco mais intencional nas coisas. Então,
toda essa mudança que eu fiz foi justamente para ter um mês um pouco mais intencional em todas as áreas da minha vida. Então, por exemplo, ali no início do mês eu tenho o meu calendário para colocar os meus compromissos e tenho o meu espaço de metas para eu conseguir colocar ali as minhas metas do mês. Na página seguinte eu tenho o controle de hábitos e ali eu tenho os hábitos que eu quero fazer e consolidar no decorrer do mês e vou fazendo ali aquele controle. E na outra página tenho ali um controle de humor e de sono, justamente para eu conseguir entender como é que as coisas estão fluindo, estão funcionando. E com relação ao controle de sono, também demonstra essa intencionalidade, porque eu já tinha percebido essa alteração no meu sono e eu precisava fazer alguma coisa a respeito disso. Então, eu tô fazendo esse controle justamente para fazer uma análise e a partir daí tomar alguma atitude. Tudo isso vem seguido ali do controle de planejamento de conteúdo de todas as plataformas. Então, eu coloquei ali o espaço de calendário para poder marcar os dias que tiveram postagem, mas deixei também ali um espaço para colocar métricas importantes e, além dessas métricas, também o espaço de colocar os vídeos que serão gravados ou postados de uma maneira numerada. E para além disso, pegando uma outra parte da minha vida, eu fiz ali o meu planejamento de estudos, um espaço que é muito similar ao que eu fazia no meu bullet journal de estudos especificamente, que tem os vídeos aqui no canal, que eu também dei uma aprimorada. Eu dividi em 2 sessões, uma parte ali para eu ter um controle dos assuntos que eu preciso estudar, e para isso eu fiz um espaço onde eu coloco o nome da disciplina, o assunto em questão e tem aqueles pequenos espaços para eu dar check que representam ali o estudo, o resumo, a ficha e a revisão, que é o modo que eu gosto de estudar. Então, eu faço um primeiro momento de estudo, a partir desse estudo eu faço um resumo, então eu pego esse resumo e resumo ele ainda mais colocando em uma ficha. E eu uso essa ficha para fazer a minha revisão, não só para fixação do conteúdo, como também para poder fazer revisão para a prova, ficar mais fácil esse processo e não ter que ver todo o assunto novamente, pegar só as partes mais importantes. E embaixo ficou ali o espaço para eu colocar, as minhas avaliações, datas de trabalho, esse tipo de coisa. Eu acho que o planejamento semanal foi o que menos mudou. Mantive ali na primeira página os espaços ali para 3 dias da semana e na segunda página 4 dias na semana, que é basicamente como eu faço normalmente. Eu só mudei um pouco a proporção do tamanho dos dias por causa das minhas demandas para cada dia. Como eu falei para vocês, eu gosto de ajustar o tamanho do retângulo para a quantidade de tarefas que eu normalmente tenho naquele dia. As únicas coisas que eu acrescentei, que nem sempre eu faço, foi um espaço de to-do da semana, que é esse espaço maiorzinho, onde eu vou colocar coisas que eu tenho que fazer na semana, que não tem ainda um dia específico. E embaixo eu botei um espaço também para colocar os vídeos que eu tenho que gravar durante a semana. Não é de vídeos para postar, mas sim de vídeos para gravar, porque os que eu tenho que postar, eles já estão editados e muitas vezes eu já subo para o canal, já faço todo o processo que eu preciso e posso deixar ele programado. Eu tenho que lembrar dos vídeos que eu tenho para gravar. E fora isso, coloquei ali um mini calendário também para dar uma decorada, mas também para me localizar no decorrer da semana.
Bom, gente, então esse é o meu bullet journal do mês de março. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas mudanças que eu fiz, se você tem sugestões de outras coisas que eu posso fazer nos próximos meses, ou até mesmo de outros temas que eu posso usar, que sejam práticos, mas que também sejam bonitos, criativos. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!